Bom dia, me chamo Meriline, sou conhecida como Meire, trabalho aqui na Secretaria de Saúde já há 2 anos, apoiando os processos de trabalho da regulação na atenção básica. Então, aqui eu sou elo de ligação entre as regionais e a atenção básica e a central de regulação do SUS aqui da Secretaria. E hoje o objetivo é falar um pouquinho de vocês, não da aula de hipertensão e diabetes, mas falar um pouquinho do Centro Especializado de Atenção ao Diabético e ao Hipertenso. Esse usuário ele tem que estar estratificado como alto e muito alto risco, ser atendida pela equipe de saúde da família e ser referenciado para um centro onde ele vai ser atendido por uma equipe multiprofissional e fazer o acompanhamento até ele estabilizar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse fluxo, como é que esse usuário chega na unidade de vocês e como é que vocês fazem para que ele chegue lá no centro de atenção especializada. Então, o que é o CEAD? Eu vou me reportar dessa forma a partir de agora, tá certo? Então, o CEAD é um centro especializado de atenção ao hipertenso e ao diabético. Esse centro, hoje, especificamente, a gente vai falar das unidades de saúde, cuja referência esse centro é localizado em uma das 4 policlínicas aqui de Fortaleza. A gente tem, no caso, 7 SEADs, 3 são localizados em postos de saúde de Fortaleza, mas especificamente hoje a gente vai falar do fluxo desses pacientes que são do território dessas unidades de saúde, cuja referência são as 4 policlínicas. Mais à frente eu vou mostrar uns slides onde vocês saberão de cada unidade de saúde qual é a sua referência. Então, lá no SEAD eu possuo lá uma equipe multiprofissional para fazer esse atendimento especializado a esse usuário. É um usuário que ele é hipertenso, ou é diabético, ou é hipertenso e diabético. Ele é classificado na unidade de saúde de vocês como alto e muito alto risco. Como é que eu vou fazer isso? Eu preencho lá meu prontuário eletrônico e ele vai me dizer se esse usuário é classificado como baixo, médio, alto ou muito alto risco. Então, ser classificado como alto e muito alto risco já é um critério para que eu possa fazer esse encaminhamento desse meu usuário, tá? Então, lá no centro especializado, ele vai ser acompanhado por essa equipe multiprofissional. Ela é composta por endocrinologista, cardiologista, oftalmologista, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, psicólogo, além de outros profissionais que irão depender da necessidade de cada usuário. Então, qual é o objetivo do SEAD? Né? Melhorar essa resposta terapêutica do hipertenso e diabético classificado como alto e muito alto risco, com consequente redução da morbimortalidade. Eu preciso oferecer uma atenção integral a esse usuário e promover uma melhor acessibilidade dele à atenção secundária. Aí ele vai fazer esse acompanhamento, vai estabilizar e voltar para a atenção básica. Não voltar, mas ele terá alta do centro especializado. A atenção básica, é bom, importante a gente reforçar que esse usuário ele vai ser acompanhado durante todo esse processo. A atenção básica não dá alta para esse usuário. Então, ela vai acompanhar concomitantemente ao centro de hipertensão, tá certo? Aqui é o mapa da localização dos SEADs, né, de toda a Fortaleza. A gente, como eu falei, a gente tem 3 SEADs localizados em postos de saúde, que ficam dentro do posto Anastácio Magalhães, do posto Frei Tito e do Matos Dourado. Esses são os 3 SEADs que são localizados dentro das nossas UAPs. Fora isso, a gente tem mais 4 SEADs que são localizados dentro de policlínicas. Um na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, que fica ali do lado da Regional 5. O SEAD Dr. João Pompeu Lopes Randal, que fica localizado ali no Janguru Sul. A Luiz Carlos Fontinelli, que fica localizada no Passaré. E a Luzmar Veras, que fica localizado ali próximo ao Hospital da Mulher, no Jockey Club. Então, totalizando aí, nós temos 7 SEADs
em Fortaleza. A gente fez uma regionalização, que é isso. Cada unidade de saúde vai, a depender do seu território, né, de abrangência, onde esse usuário mora, a localização tem que ser bem próxima. O acesso também foi levado em consideração, as linhas de ônibus foram levadas em consideração. Então, nós fizemos uma divisão. Então, as 116 UAPs de Fortaleza possuem um SEAD de referência. Então, é importante lá no momento que o profissional médico vai fazer esse encaminhamento, ele não coloca estabelecimento sugerido, porque ele pode amarrar um determinado SEAD, que não é a sua referência, e aí não vai sair a vaga desse usuário nunca. Então, deixem em aberto que o sistema já identifica por regionalização qual é a vaga dele e para onde ele vai. Bom? Então, vamos lá. Como é que esse usuário chega lá na minha UAPS? Eu, profissional, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou agendar esse usuário. O agendamento não tem outra forma, é através do prontuário eletrônico. Eu vou realizar o meu atendimento pelo prontuário eletrônico. Lembrando que esse paciente ele já está estratificado, ou se for um primeiro atendimento, eu vou realizar todo o atendimento em todas as telas do prontuário, e o prontuário vai fazer essa classificação para mim, baseado nas informações que eu colocar, que eu informar lá nos campos, tá? Então, como eu, profissional médico, faço esse encaminhamento? Qual é a nomenclatura que eu vou atrás lá na guia do encaminhamento? Se o paciente for hipertenso, então eu vou procurar o CA de hipertenso alto e muito alto risco. Se o usuário for diabético, eu vou procurar o CA de diabetes alto e muito alto risco. Se o usuário for hipertenso e diabético, eu vou procurar a nomenclatura CA de hipertenso e diabético alto e muito alto risco. Uma coisa importante a gente dizer é que no momento que esse usuário, eu identifico que ele é hipertenso e diabético, eu não posso encaminhá-lo para o CA de hipertensão. A gente encontra muitos erros desse tipo no sistema. Pacientes que são hipertensos e diabéticos e estão encaminhados para o CA de hipertenso ou para o CA de diabetes. Então, isso vai dificultar o acesso desse usuário a chegada dele lá no SEAD. Então, por favor, identifiquem realmente a patologia desse usuário. Às vezes, pelo histórico do prontuário, dá para saber, em consultas anteriores, se eu sou um profissional que chegou agora na unidade de saúde. Então, é importante levar um pouquinho a mais de tempo, visualizando o histórico dele, qual foi o tipo de atendimento dele no passado, profissional, o diagnóstico dele, para que eu possa fazer esse encaminhamento com bastante segurança, para que eu evite problemas desnecessários para esse usuário, evitando assim que ele chegue lá no centro de hipertensão para fazer esse atendimento. Então, a gente vai falar um pouquinho agora dos critérios de encaminhamento para as unidades de saúde. Eu, como unidade de saúde, como profissional, o que é que eu devo saber para fazer esse encaminhamento? Então, esse paciente ele tem que ter cadastro no prontuário eletrônico, no programa de hipertensão ou diabetes, ou hipertensão e diabetes. Então, tem alguns profissionais, por falta de desconhecimento mesmo, falta de destreza com a ferramenta do prontuário, acaba que no BPA, informando um BPA que não é coerente com a patologia do usuário. Exemplo, paciente é hipertenso e diabético, eu deveria atender no BPA de hipertensão e diabetes, mas eu atendo pelo BPA de consulta médica na atenção básica. Então, o prontuário não vai me dar a opção de cadastrar esse usuário no programa. Então, eu preciso utilizar o BPA adequado, tá certo? Outra coisa, ele precisa estar estratificado como alto e muito alto risco. Como é que eu vou saber? Você vai fazer primeiro todo o atendimento no prontuário eletrônico, tem uma aba chamada de classificação. Quando você terminar todo o atendimento do prontuário, você vai nessa abazinha classificação, você vai saber qual é o extrato de risco dele.
Se você tem certeza que é um extrato de risco alto ou muito alto risco e está como baixo ou médio, de repente foi algum campo no prontuário que não foi preenchido a ponto dele identificar e fazer esse extrato de risco adequadamente. Então, a gente pede para que todas as abas sejam preenchidas. Eu vou mostrar mais à frente alguns exemplos de abas e com mais detalhes vocês vão entender melhor. Mas um desses critérios ele está classificado como alto e muito alto risco. Então, o CID, eu acho que eu já falei um pouquinho, o CID ele tem que ser adequado à situação clínica desse usuário, o CIAP2 também, às vezes a gente tem o costume de preencher só o CID no prontuário. CID é função de função do médico, né? Já o CIAP2, ele pode ser preenchido tanto pelo médico como pelo enfermeiro. A gente pede para que o CID e o CIAP2 sejam utilizados corretamente. Aqui são exemplos de CIDs de hipertensão e CIDs de hipertensão e diabetes. Outra coisa importante é que se o meu paciente, se o meu usuário lá, ele é hipertenso e diabético, eu preciso colocar os dois CIDs. Então, eu vou preencher o CID principal e eu vou preencher o CID secundário. CID principal, sei lá, para hipertensão e CID secundário para diabetes ou vice-versa, tá certo? É interessante é que preencham os dois. E aí, a telinha principal que vocês devem preencher para que o prontuário faça esse extrato de risco adequado é uma telinha chamada de complicações e problemas. Eu vou mostrar mais à frente. Essa é a telinha, ó. É um questionáriozinho, né? Onde ele pergunta fatores de risco cardiovascular, condições clínicas associadas, sinais e sintomas de hiperglicemia. Se você observar, tem aí a resposta sim ou não, e tem a resposta anterior. A resposta anterior é que o que eu preenchi na consulta passada. Então, é interessante que você já tenha o respaldo da consulta passada, né? Se ele já foi classificado lá na primeira consulta. E eu vou preencher apenas o que for positivo, o que for sim, para que vocês não percam muito tempo na consulta clicando em todos esses nãos aí, tá bom? Mas é interessante que, se não houver nenhum desses forem positivos, vocês preencham esse campo. Nenhuma complicação ou problema encontrado até o momento. Para que ele não identifique que você simplesmente não passou pela tela. Então, é importante vocês não ter segurança de que passaram pela tela e que ele realmente, o extrato de risco dele está adequado. Então, essa é uma das telas principais na hora do preenchimento, lá no momento da consulta. Outra tela importante, e ela é mais importante a partir da segunda consulta, ou terceira, quando o usuário traz o resultado dos exames, ou esses resultados de exames estão em forma de PDF no próprio prontuário desse usuário. O prontuário ele não identifica esse PDF, então ele não vai saber qual é o resultado específico de cada um desses exames. Então, realmente, eu tenho que baixar esse PDF para olhar e eu tenho que alimentar essa tela com o resultado do exame. Quando eu preencho uma glicemia capilar, digamos que de 250, esse prontuário ele já pega esse campo e já faz um extrato de risco em cima, baseado em cima dessa informação. Então, para vocês verem a importância do preenchimento do prontuário, além de ser uma ferramenta de segurança, tanto para o profissional quanto para o usuário, ela te dá condições suficientes para que você descubra o real extrato de risco desse usuário, desde que ele seja alimentado adequadamente. Continuando com os critérios de encaminhamento, tá? Existem alguns indicadores que agora a gente até está trabalhando, que são indicadores do Previne Brasil. E um desses indicadores relacionados à hipertensão é que esse usuário ele tem que estar com a PA aferida, registrada no prontuário 2 vezes nos últimos 6 meses. Então, se você observar se é um usuário de alto e muito alto risco,
eu preciso ter que ele passe por 2 consultas médicas anuais e 2 consultas de enfermagem anuais. Isso dá 4 consultas anuais, 4 verificações de PA que devem ser feitas e registradas no prontuário. Então, quando eu faço isso, ó, o indicador do Previne Brasil, ó, vai ser super tranquilo. Agora, o que é que acontece às vezes? Às vezes, na sala de preparo, antes desse usuário chegar no consultório médico, eles fazem a verificação dos sinais vitais, não tem o computador, eles colocam um papel, registram lá no papel. Então, você, profissional, deve pegar esse papelzinho, os dados vitais, e preencher lá nos campos adequados, de acordo com o que vocês vão realizando durante a consulta, tá? Se eu não me engano, no momento da consulta em objetivo ou é subjetivo, tem um campo lá dos sinais vitais, vocês devem preencher quando não vem preenchido lá da sala do preparo, tá certo? Então, já falei, o CID e o CAP2 devem estar preenchidos. O cadastro desse usuário ele tem que estar completo, não custa nada encaminhar esse usuário lá para o NAC quando você identificar que esse cadastro não está completo, e com cartão nacional de saúde ou com CPF. Tem que ter um dos dois para que esse cadastro seja completo e que essa consulta ela seja contabilizada, esses indicadores sejam contabilizados, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Continuando aqui um pouquinho sobre esses critérios, falei sobre a verificação da PA. Então, em algumas unidades de saúde, a gente sabe que tem grupos operativos, grupos de hipertensão, grupos de diabetes, grupos de alimentação saudável, enfim. Nesses grupos, são momentos importantes para que vocês façam essa verificação da PA. E é importante que, dando alguma alteração, passe por avaliação médica nesse mesmo dia e que seja feita uma nova classificação. Vai ser feita de forma automática, se você profissional preencher lá os campos do prontuário, tá certo? Então, os grupos operativos também são uma forma de estar qualificando essa consulta, né, e fazendo também com que seja um ponto positivo para a gente alcançar esse indicador do Previne Brasil. E uma coisa que eu já falei, mas eu preciso reforçar é que esse usuário, ele precisa ser acompanhado na atenção básica, mesmo eu tendo referenciado para o centro de diabetes, que eu tenho certeza que ele está fazendo acompanhamento lá, que é um usuário de responsabilidade da atenção primária. Então, esse acompanhamento ele deve ser concomitante com o da atenção especializada. Ele não pode receber a alta da atenção básica, tá certo? Ele recebe alta da atenção especializada quando ele estabiliza e sai com um plano de cuidados para chegar até vocês. Ok? Então, vamos lá. Outro critério importante é que esse paciente ele tem que chegar com um mínimo de exames básicos lá na atenção especializada para que esse especialista consiga tomar uma primeira conduta ali naquele primeiro momento. Então, a gente fechou um fluxo com os NACs, né? Os NACs têm ciência de que esses usuários que são classificados como alto e muito alto risco e que serão encaminhados para o SEAD, que eles têm uma priorização na hora do agendamento desse exame laboratorial. Eu vou mostrar mais, acho que na próxima slide, uma tela onde tem um campo de observação no momento que vocês solicitam esses exames laboratoriais. Nesse campo é importante que vocês informem que esse é um paciente hipertenso ou diabético de alto e muito alto risco e estão sendo encaminhados para o SEAD para que priorizem o agendamento. Além disso, ele vai estar com a guia de encaminhamento também. Então, são dois importantes instrumentos que ele terá em mãos e que o NAC tomará ciência de que necessita priorizar esse agendamento. É importante também que esse usuário seja orientado lá no momento da consulta. O que acontece muito é que esse profissional solicita esses exames, ele sai com a guia desses exames, mas muitas vezes ele não passa nenhum NAC para fazer esse agendamento, ele vai embora. Não sei o que se passa, mas
assim, precisa ser orientado exaustivamente com relação a isso. Então, na hora que vocês solicitarem esses exames, orientem eles a passarem no NAC para fazer o agendamento. Outra orientação também importante, que eu esqueci de falar logo no início, lá da equipe multiprofissional, é que quando sai esse agendamento para o SEAD, né, esse usuário tem que ter a ciência de que ele vai passar um período inteiro lá na policlínica. Ou período da manhã, ou período da tarde, a depender da hora da consulta dele. Digamos que a consulta seja 8 horas da manhã. Então, oriente esse usuário que ele vai passar a manhã inteira lá, porque ele vai passar por avaliação de todos aqueles especialistas que eu falei, né? E orientem também que esse usuário não precisa ir em jejum. Infelizmente, muitos vão em jejum, muitos sabem que não vai passar a manhã toda, acabam não tendo paciência e vão embora mesmo, porque estão com fome, são pacientes que têm suas particularidades. Então, orientem, por favor, a ida ao NAC após a solicitação dos exames laboratoriais e como será esse atendimento lá no centro especializado, que ele vai demorar um pouquinho lá, que ele leve um lanche, porque isso vai evitar transtornos mais na frente, evitar absenteísmo, tá certo? E o foco principal é que ele realmente seja ajudado na sua necessidade, necessidade de saúde, tudo bem? E é importante vocês verificarem se essa área é coberta de agente de saúde. O agente de saúde, ele deve saber da existência desse usuário, ele deve fazer visitas mais constantes, até mesmo essas orientações básicas que eu estou dando aqui, o agente de saúde tem que ter a capacidade de estar também fornecendo essas informações para esse usuário. E eu já vou reforçar aqui, já falei, mas vou reforçar, a justificativa desse encaminhamento, ela tem que ser uma justificativa plausível, detalhada, com sinais e sintomas clínicos, o tempo de diagnóstico, enfim. Ele precisa que essa justificativa ela seja plausível para que o regulador também consiga visualizar a gravidade da situação, tá bom? E, por favor, não coloquem estabelecimento sugerido e nem profissional sugerido, porque senão pode barrar essa vaga e esse usuário não chegar nunca no SEAD, tá certo? Por conta da regionalização que eu já expliquei. Essa é a tela que eu falei que vocês solicitam lá os exames laboratoriais. Então, lá, notem a seta vermelha, né? A observação que tem lá, o usuário hipertenso será encaminhado para o SEAD. Providenciar agendamento urgente. Eu ainda acrescentaria mais aqui, usuário hipertenso classificado como alto ou muito alto risco, tá certo? Então, reforcem isso aí, o NAC vai priorizar esse agendamento. E aqui vou falar um pouquinho sobre quais são os exames, o pacote básico que foi fechado para que esse usuário chegue até o centro especializado, né, com esses exames, para que o especialista lá consiga fazer algo por ele logo no primeiro atendimento. Então, para o SEAD de hipertensão, são todos esses critérios acima que eu falei, né, critérios de encaminhamento, e ele deve ter esses exames solicitados e realizados nos últimos 3 meses. Então, quais são esses exames? Hemoglobina glicada, hemoglobina, hematócrito, glicemia de jejum, colesterol total e triglicerídeos, ácido úrico e creatinina. Para o SEAD de diabetes, hemograma completo, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, colesterol total, triglicerídeos e creatinina sérica. E para o SEAD, hipertensão e diabetes, o hemograma completo, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, colesterol total, triglicerídeos, creatinina sérica e ácido úrico. E aqui eu vou mostrar para vocês, eu não vou ler porque são muitas unidades de saúde, mas essa apresentação vai ficar disponível na plataforma do YouTube, vocês podem visualizar ela a qualquer momento,
dar pausa, verificar com bastante tranquilidade aí qual a unidade de saúde de vocês. Então, para o SEAD Policlínica Dr. João Pompeu Lopes Randal, quais são as unidades de saúde que referenciam para lá? Eu tenho 14 unidades de saúde da Regional 6. Então, são unidades de saúde que, por localização, se aproximam mais de lá. Não só por localização, mas por acesso também, linhas de ônibus. Então, a gente tentou tornar esse critério o mais plausível possível para esses usuários. Para a Policlínica Luzmar Vera, já deu uma quantidade razoável de unidades, mas a princípio era tudo para a Luzmar Vera, já está bem melhor. São 16 unidades de saúde para da Regional 1, para a Policlínica Luzmar Vera. Na realidade, acho que são todas, né, da Regional 1. Para da Regional 3, são 8 unidades de saúde que referenciam para essa policlínica, 9 unidades de saúde da Regional 4 e 5 unidades de saúde, 7 unidades de saúde da Regional 5, ok? Para a Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontinelli, no Passaré, são 3 unidades de saúde da Regional 4, finalizando aí a Regional 4, 4 unidades de saúde da Regional 5 e 10 unidades de saúde da Regional 6. E para a Policlínica Dr. José Eloy, note aí a quantidade maior de unidades de saúde da Regional 5, são 14, uma unidade de saúde da Regional 4, que é o Gutenberg Brau, que fica bem próximo mesmo, é a única unidade de saúde da 4 que fica próximo, e 2 unidades de saúde da Regional 3, que é o Mariusa e o Luiz Recamonte Capelo. Aí, finalizando aí, 17 unidades de saúde que referenciam para José Eloy. Aqui é o fluxo mesmo da chegada desse usuário na unidade até sair a consulta dele lá no sistema. É o fluxograma de agendamento no sistema de regulação, tá certo? Então, o médico, ele faz esse atendimento, né, na unidade de saúde, identifica lá que o usuário é classificado como alto e muito alto risco e solicita os exames, ok? O médico, então, vai fazer o encaminhamento no mesmo dia que faz tudo isso, tá? E tudo isso é na primeira consulta, tá certo? Então, ele faz esse encaminhamento para o SEAD, lá, dependendo lá do tipo do SEAD dele, da patologia dele. Então, o que é que a policlínica vai fazer, né? Quem faz essa regulação não é um médico regulador aqui da central, é uma enfermeira da linha de cuidado lá da policlínica. A gente colocou policlínica porque a qualquer momento pode mudar, mas vai continuar sendo a policlínica que vai fazer essa regulação. Então, a policlínica ela vai identificar se o usuário está estratificado como alto ou muito alto risco e se os exames estão solicitados e realizados nos últimos 3 meses. Quando esses 2 critérios são atendidos, e mais, o que faltou aqui, o usuário está na especialidade correta, tá? Muitas vezes não tá, às vezes o paciente é hipertenso e diabético e está no encaminhamento, na fila do CA de hipertensão, elas também verificam esse critério. Então, são esses 3 que são os principais que vai ou não dar acessibilidade a esse usuário a chegar até o SEAD. Então, se ele tem esses critérios atendidos, então a enfermeira da linha de cuidado, ela autoriza o agendamento no sistema, ela não faz o papel do regulador, ela faz uma regulação de autorização dessa consulta, tá certo? Quem faz essa classificação de alto, muito alto, são vocês na unidade de saúde, né, a atenção básica, que faz esse extrato de risco, que faz essa identificação do risco baseado na alimentação do prontuário, tá bom? Então, esse usuário, ele é liberado para agendamento no sistema. Então, o que é que vai acontecer? O sistema vai identificar esse usuário lá e quando a vaga surge, as vagas entram no sistema, ele vai gerar uma reserva para esse usuário. Qual é o papel da atenção básica dentro disso daí?
A atenção básica vai entrar em contato por telefone com esse usuário, se o cadastro estiver completo com esse telefone, é claro, né? E vai convocar esse usuário a vir na unidade para fazer a confirmação da sua consulta. A reserva da vaga é garantia de vaga, certo? Desde que o usuário faça essa confirmação lá na unidade. Então, é importante que no momento da consulta, vocês reforcem isso, que o usuário, quando sai a sua reserva, ele deve vir na unidade, fazer essa confirmação e pegar o boleto do agendamento para que eles possam levar no dia da consulta, ok? Agora, se os critérios, eles não... você me pergunte, e se não tiver telefone? A gente pode estar pedindo lá para que o agente de saúde possa comunicar na casa desse usuário, ou um agente de endemia, ou um líder comunitário, enfim, tem diversas maneiras que a gente pode estar trabalhando isso dentro da unidade de saúde de vocês. Então, quando esses critérios não são atingidos, ou não está classificado como muito alto risco, ou o exame que ainda não está coletado, né? O PDF não está lá no sistema ainda, enfim. Gerado, a Policlinic ela gera uma pendência no sistema que cai lá na tela principal de vocês, profissionais médicos, e cai na tela do gestor também, tá certo? Devolvidos para a unidade solicitante. Existe também lá devolvidos para o profissional solicitante. Quando é algo muito sigiloso, que o médico regulador ou a policlínica quer sigilo do paciente, ela devolve para o profissional solicitante, tá? Quando não há necessidade de sigilo, é só a questão mesmo dos critérios, ela vai devolver para unidade de saúde solicitante. Quando ela devolve para a unidade de saúde solicitante, tanto o profissional médico como o gestor da unidade de saúde conseguem visualizar essa pendência. Você vai lá eu vou mostrar essa tela onde é que fica. Você clica lá no nome do paciente, você vai saber qual é o motivo pelo qual o regulador colocou a pendência e você vai atrás de sanar esse problema, tá? Quando você sana esse problema, que você vai responder essa pendência, o paciente sai da condição de devolvido para a unidade solicitante, vai devolvido para o regulador. E o regulador consegue fazer essa distinção, ele visualiza lá a respostinha de vocês e autoriza novamente esse agendamento. Aí cai lá naquele mesmo processo. Agendamento autorizado, o sistema vai gerar reserva para aquele usuário e a unidade de saúde vai ter que fazer a confirmação dessa reserva através de contato com o usuário, seja por telefone, através de agente de saúde ou outras formas que acharem mais justo, mais plausível estar trabalhando de acordo com a realidade de cada unidade de saúde. Esse é o fluxo de agendamento no sistema. Então, existem são três, a gente falou de vários critérios, né, para a atenção básica, mas realmente, os critérios para autorizar esse agendamento são esses três aí, tá? Que é o usuário estar na fila correta, na especialidade correta, está com o exame solicitado e realizado nos últimos 3 meses, e ele deve estar estratificado como alto e muito alto risco. São os 3 principais critérios que realmente vão barrar lá a chegada desse usuário no centro especializado. Aqui, a gente colocou os e-mails de todos os SEADs para um contato mais rápido, se por um acaso chegar um usuário com pé diabético na unidade de saúde de vocês. Paciente com pé diabético possivelmente está classificado ou é classificado no prontuário como alto e muito alto risco. Então, vai ter que fazer todo esse fluxo que eu falei para vocês até agora. Vai precisar fazer o encaminhamento do SEAD para que ele possa fazer o acompanhamento lá e estabilizar.
mas ele precisa passar por uma avaliação da estomoterapeuta, né, com uma certa urgência. Então, esses e-mails é uma forma de estar fazendo essa avaliação desse paciente, estar chegando de forma mais rápida para essa avaliação do pé diabético, ok? Então, o que é importante vocês saberem é que eu só posso encaminhar o meu usuário para a minha policlínica de referência. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um posto Gutenberg Brau na Regional 4. A referência do Gutenberg Brau é a Policlínica José Eloy. Então, eu vou mandar um e-mail para a Policlínica José Eloy, que é estoma.polijoséeloy.ce@spdm-paz.org.br. Eu passo o e-mail, relato lá a historinha, bato foto, anexo fotos nesse e-mail para que essa estomoterapeuta ela perceba a gravidade da situação, que ela avalie, que ela agende, na verdade, de forma mais rápida. Esse e-mail vai ser retornado com data e hora do atendimento. Então, não é só passar o e-mail, fiquem de olho, porque vai ser retornado esse e-mail para poder dar a informação a vocês do dia e da hora que esse usuário vai passar por essa avaliação com o estomoterapeuta. E uma coisa que eu peço é que envie sempre cópia de qualquer e-mail que vocês enviarem, tá? Desses aí, para Cibele, cibele.ferreira@smsfortaleza.ce.gov.br. Encaminhe um e-mail. Cibele é aqui da Secretaria de Saúde e ela é responsável pelos SEADs. Então, ela faz questão de acompanhar cada caso deles, né? Então, aí demorou a resposta, ela já está em cima, né? Tentando agilizar esse retorno para vocês. Então, não esqueçam de copiar a Cibele nesses e-mails. E aí, a gente pensou aqui um pouquinho na secretaria, qual seria o papel do gestor, né? Dentro de todo esse processo. Qual seria o meu papel como equipe de saúde da família? Isso quem tem que falar e quem tem que dizer são vocês aí na unidade de saúde. O que é que eu vou mudar? O que é que eu vou melhorar para dar acesso a esse meu usuário, né? Então, mas aí, assim, tem algumas coisas que a gente não pode deixar de falar, com o papel do gestor, por exemplo, de monitorar essas filas de espera diariamente. A unidade precisa ver essas reservas, não só do SEAD, mas de todas as especialidades. E o que falei do profissional não sugerir estabelecimento, isso vale para todas as especialidades, porque da mesma forma que o SEAD é regionalizado, muitas outras especialidades também são regionalizadas. Muitas vezes a gente acha que um determinado estabelecimento atende pelo SUS, mas que eu não tenho contratação daquela especialidade ou daquele exame especializado naquele determinado prestador, certo? Então, às vezes atende SUS, atende internamente, atende pacientes do interior, do estado, enfim, não é obrigatoriamente aquele estabelecimento a atender pelo SUS que eu vou ter todas as especialidades ofertadas dentro do meu sistema de regulação. Bom, isso vai depender muito da contratualização desses serviços. Então, continuando aqui, o papel do gestor de monitorar essas reservas, os devolvidos, ele pode estar imprimindo a relação lá dos devolvidos e estar encaminhando para vocês, médicos, estarem respondendo essas pendências e monitorar os faltosos. Monitorar os faltosos não é só papel do gestor, gente, isso é papel principal da equipe de saúde da família, apesar de estar como um papel do gestor aí, tá? Se você sabe que encaminhou o paciente fulano de tal para o SEAD e saiu o agendamento dele, o agente de saúde ficou sabendo e tal, e faltou, vocês têm que monitorar esse paciente, porque ele vai precisar passar por todo esse fluxo novamente. Então, vai ser um retrabalho que vocês vão ter, né? Então, reforçar com esse usuário todas essas orientações, a importância desse serviço para ele, na qualidade de vida dele,
tá? Então, às vezes, ele falta porque não tem, assim, não consegue enxergar essa importância e o que aquele serviço vai trazer de bom para ele, tá bom? Divulgar o serviço aos profissionais, a gente sabe que a rotatividade de profissional é grande dentro das unidades de saúde, está divulgando esses critérios de encaminhamento para todo e qualquer profissional que venha a entrar na unidade de saúde. Estabelecer esses fluxos dentro da unidade de saúde, né? Todos os profissionais devem saber esse fluxo, desde o porteiro até o médico, um NAC, profissionais lá da sala do preparo, às vezes o paciente vem só para verificar a pressão e a pressão está lá em cima. O que é que eu vou fazer com esse usuário? Né? A gente sabe que tem muita gente ainda que precisa ser diagnosticada. E monitorar a realização desses exames. Como é que eu vou fechar esse fluxo dentro da minha unidade de saúde? Eu, profissional médico, solicito esses exames. E aí? Vai ficar solto? Como é que eu vou amarrar, né? Esses pontinhos aí dentro da unidade de saúde para que esse usuário realmente chegue ao seu destino, que é essa atenção especializada até ele melhorar, até ele estabilizar, tá bom? E aí, como o papel da equipe de saúde da família, né? O básico, o que é que eu preciso fazer? No mínimo, eu preciso preencher esse prontuário adequadamente, gente. Isso é função de qualquer profissional dentro da unidade de saúde. É um direito do usuário ter seu prontuário preenchido e um dever do profissional preencher esse prontuário adequadamente, tá? Para que ele seja estratificado adequadamente, que eu possa realizar o encaminhamento, que possa sair essa vaga o mais rápido possível para esse usuário. Busca ativa dessa população não diagnosticada, que eu falei, mutirões dentro das unidades, dentro dos territórios, isso é muito importante, mutirão de verificação de PA, não precisa ter um médico especificamente para fazer isso, uma equipe bem coesa, bem organizada, consegue fazer isso e depois dar os devidos encaminhamentos a esses pacientes que vocês identificarem com a pressão elevada, tá certo? Encaminhar para o CAD de todos os usuários que estão estratificados como alto e muito alto risco. Eu não sabia que era para encaminhar todos os usuários de alto e muito alto risco, agora eu sei, agora eu vou encaminhar todos. Ótimo, realmente todos devem ser encaminhados, todos precisam dessa avaliação multiprofissional. Monitorar a realização dos exames desses usuários, né? Fazer essas orientações, identificar lá se ele fez a coleta ou não para fazer busca ativa dele. E não sugerir estabelecimento para consulta, eu já falei, vou reforçar aqui pela última vez, que não coloque estabelecimento sugerido por conta da regionalização. E aí a gente sabe que tem muitas outras coisas que vocês, como equipe de saúde da família e como gestores, podem estar fazendo para melhorar esse acesso e essa qualidade de vida desse usuário do território de vocês. Aqui não esquecer de estar orientando esse usuário a baixar o aplicativo Mais Saúde Fortaleza. Ele tem que estar atualizado com o CPF, porque ele pode estar fazendo a confirmação dessas consultas através desse aplicativo, evitando idas desnecessárias à unidade de saúde, filas no NAC, enfim. Esse aplicativo ele só traz benefícios para esses usuários, tá bom? Então, reforcem para que eles possam baixar esse aplicativo e estar acompanhando lá vacina, consultas agendadas na unidade de saúde, consultas agendadas na atenção especializada, tudo isso sai nesse aplicativo, gente. E aqui a telinha que eu mostrei, que eu falei para vocês, onde chega aos médicos, na telinha do médico lá, os pacientes que têm uma pendência gerada pelo regulador por algum motivo, tá? Então, lá em ação, na filinha de atendimento de vocês, devolvido pelo regulador da central, lá vai estar todos os pacientes que estão com pendência. Cliquem em cada um dos pacientes e verifiquem qual é a pendência. Onde é que vocês vão responder a pendência? Nesse campo aí, ó. Responder aqui o que o regulador solicita, né? No campo, enviar o regulador da central
as seguintes observações. E aí que você vai registrar todas as informações que o regulador solicita. No caso aí, no dia 31 de outubro, o médico fez um encaminhamento, colocou a justificativa bonitinha, e no dia 1º de novembro, ou seja, notem, no dia posterior, o médico solicita uma fotografia da lesão dermatológica. Aqui, no caso, é uma dermatologia, gente. Não vamos focar na dermatologia, mas digamos que fosse um pé diabético ou que fosse um paciente classificado como alto e muito alto risco, que não tivessem os exames coletados, que é o que a maioria das pendências sobre o SEAD vão ter, gente, solicitação dos exames. Então, vamos lá, aí a reguladora coloca lá, paciente não possui o critério dos exames tais coletados. Solicito coleta dos exames laboratoriais. Enfim, vocês vão identificar que são os exames laboratoriais. Vai no histórico, de repente, o paciente até já fez. Mas eu garanto, se não fez, se a pendência está aí, é porque realmente não fez, só se ele fez depois. Porque elas conseguem visualizar e visualizam todos os históricos. Há profissionais que não preenchem aquela telinha lá dos exames, mas que lá na telinha lá da tela inicial do atendimento, na evolução lá, eles contando a história clínica do usuário, tem muitos profissionais que registram os exames laboratoriais lá, quando na realidade era preencher lá na telinha, já que já está praticamente toda montadinha, você só vai lá no resultado e anota o resultado. Tá? Então, tem profissionais que perdem muito tempo em determinadas telas, onde não há necessidade, ao invés de estar alimentando no campo adequado. Então, vejam isso direitinho, vão atrás desse paciente, fazer buscativa para ele coletar esses exames. Uma vez coletados, aí é que vocês vão responder essa pendência. Vão colocar lá, paciente coletou os exames tais, no dia tal. Se tiver o resultado melhor, você pode até anexar os exames aí, anexar foto de pé diabético, anexar laudo de exames de imagem, enfim. O que vocês conseguirem fazer dentro da unidade de saúde. Às vezes lá no NAC tem uma impressora digital, elas conseguem fazer digitalização, tá certo? Então, quanto maior informações, melhor o regulador vai se sentir mais seguro de estar liberando esse agendamento, tá certo? E era isso, gente, dizer para vocês que eu espero que tenha esclarecido com relação a esse fluxo desse usuário que chega na unidade de saúde, com a hipertensão, a diabetes descompensada e que precisa de um acompanhamento especializado. Espero que tenha ficado claro esse fluxo na mente de vocês, que a partir de agora esse vídeo possa ter mostrado algumas habilidades que vocês terão que ter a mais ou adequar a conduta aí de vocês em determinados momentos, na alimentação do prontuário, um exame que não estava sendo solicitado, enfim, que tenha clareado, que a partir de agora vocês consigam dar margem para que esse usuário chegue lá na atenção especializada. Dizer que se vocês tiverem dúvidas com relação a esse fluxo, vocês podem estar entrando em contato com as regionais. Em cada regional de saúde tem uma figura representante da regulação, eu não vou dizer quem é, porque não é uma figura, pode estar hoje, amanhã não pode, mas existe essa figura da central, esse apoio de vocês lá na regional, né? Caso eles não consigam, eles se reportam aqui à secretaria. A gente está de portas abertas a receber sugestões, críticas, para que a gente possa estar sempre melhorando, né? E compartilhando com vocês desses momentos de tomada de decisões e de planejamento para a melhoria da qualidade de vida desse usuário. E é isso, e eu espero um bom proveito desse vídeo aí por parte de vocês. Beijão e até a próxima.